Depois de se casar, o que é certo? Dividir as contas igualmente, mesmo um dos parceiros ganhando menos, ou o correto é separar as contas? Cada um com o seu dinheiro e quando precisar a gente usa o dinheiro junto. Rolou uns vídeos na internet que apareceram para mim de pessoas que se casaram e dividem o dinheiro completo, mesmo o ganho sendo diferente para um dos parceiros. E teve gente que não junta dinheiro, cada um com o seu. Então bora lá ver o que normalmente se pratica num casamento. Por que tem gente que acredita que o certo é de um jeito e o certo é do outro? Cada um vive a vida que quer? Sim. Mas o que isso acarreta no casamento? Vamos entender melhor? Bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, gente, para conversar sobre costumes que a gente tem no casamento. Tem pessoas que vivem igual a gente, tem pessoas que vivem diferente. Afinal, qual é o certo, qual é o errado? O que acontece, o que acarreta no casamento quando a gente divide as contas, ou quando a gente divide os passeios, ou quando cada um leva ali uma vida também mais separada e quando precisa juntar, junta. Vamos ver sobre isso, gente. Vamos ver, assim, as várias formas de se viver e qual delas a gente prefere no nosso íntimo. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Vamos começar aqui com essa influenciadora, Beatriz Teixeira, 2020. Ela é grandona no TikTok e ela vai falar, ó, quase separei por causa da minha vida financeira. Mas o vídeo é bem rapidinho. A solução deles foi bem rápida. Vamos ver aqui o vídeo dela. Quase nos separamos por causa do nosso financeiro. Escuta aí que lá vem a história. Uma das maiores brigas do casais, com certeza, é pelo financeiro, por dinheiro. Já viu aquele ditado que quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela? Então assim, a gente recém-casado, cheio de contas pra pagar, cada um com seu dinheiro, porque as contas eram divididas entre nós dois e os dois ganhavam bem. Ele já sendo policial, eu não sendo ainda influenciadora, mas os dois ganhavam muito bem. Mas era tudo dividido e quem divide não multiplica. E não porque os dois eram descontrolados, é porque a vida adulta é muito cara. Então decidimos o quê? Vamos juntar os dois dinheiros e fazer um dinheiro só. E o que der pra pagar a gente paga, e o que não der a gente segura na mão de Deus. Juntamos os dois dinheiros e o dinheiro simplesmente começou a multiplicar. Aplicamos em uma conta só e começamos a ser muito prósperos, muito próspero mesmo. As portas começaram a abrir de uma forma que a gente não entendeu e a gente passou a entender que o casal é um só. Então, quando a gente dividia, o dinheiro se dividia e quando a gente juntou, o dinheiro multiplicou. Por isso que eu falo, quem divide não multiplica. E depois que a gente aprendeu isso, a gente teve uma educação financeira muito boa. O dinheiro sempre começou a sobrar e começamos a prosperar em todas as áreas. Ela não contou muito, assim, o porquê quase se separaram, mas ela deu, assim, um vislumbre. Ah, sabe aquela história de que quando a dificuldade começa, o amor sai pela janela? Pois eu nunca ouvi esse ditado, eu nunca ouvi, mas eu entendo o que ela quer falar, que quando a gente passa aperto, a gente, né? Muitos casais até terminam, gente. E ela não quis entrar em detalhes. E tá certa ela, é a vida pessoal dela, ela é uma influenciadora grande. Eu nem sempre ficar expondo detalhes, mas já deu para entender. Vou até chegar pertinho de vocês. Deu para entender que quando começou a passar por aperto, a coisa começou a ficar estranha para os dois. Tanto é que ela diz no título, quase separamos por questão financeira. Mas ela não contou detalhes. E a coisa foi melhorar quando eles abandonaram essa divisão e juntaram tudo e começaram até a sentir que sobrava mais dinheiro, começaram a sentir que a coisa prosperou, eles tomavam, acho que, escolhas juntos, né? Já que o dinheiro tá junto, e ela sentiu que a coisa foi caminhando. É claro, né, gente? Cada um vai tomar seu casamento da forma que quer. Isso aqui é uma conversa, não é um julgamento para quem vive diferente. É uma troca de ideias, afinal, qual é o certo, qual é o errado, dentro da nossa vida, dentro do que a gente vai enxergar. Acho que o problema é que, muitas vezes, um dos parceiros, um dos cônjuges ganha menos. E aí a vida dele fica mais limitada, enquanto a do outro é próspera, tem muito dinheiro. E ele vive uma outra realidade que o cônjuge dentro da mesma casa não vive. E aí que pode acabar ficando estranho para alguns casais. Para alguns casais pode acabar trazendo um sofrimento, né? Ainda mais, eu já vi isso de perto, gente. Quando você quer dividir as contas 50-50. Ué, mas como é que você divide 50-50 as contas,
as dívidas, os gastos, sendo que um ganha muito mais e o outro ganha muito menos. Não seria porcentagem de ganho? Então, nós temos o ganho aqui total, você contribui com tantos por cento e eu contribuo com tantos por cento. Então, eu vou pagar essa porcentagem de conta e essa. Olha como tudo vai levando a mais cálculos, né? Se a gente não junta e paga tudo de uma vez, e conversa também sobre gastos, responsabilidade e tudo, se a gente não faz isso, vocês podem ver que começa a gerar cálculo em cima de cálculo. Vamos pagar as contas, tá? Mas quem vai pagar o quê? Certo? Quanto que contribui? Você percebe que começa a ficar algo ainda mais calculista, né? Tem que calcular cada vez mais. Mas para ela, né, para Beatriz, a vida dela melhorou uma vez que ela juntou as contas. E na verdade ela sentiu que multiplicou. Aí aqui nos comentários alguns relatos, e eu gosto de relato, que a galera não tem dó de falar da vida. Se a influenciadora segurou, pois a galera, o meu também, ele ganha super bem e eu um salário mínimo. Ele quer que eu pague as contas meio a meio. Terminei e fui embora. O caso que eu vi foi uma mulher, tipo assim, é um casal de namorados. E a mulher ganha mais e ela quer e o homem ganha menos e tem que pagar 50-50. E aí ele fica assim, mas poxa, como eu vou pagar 50 sendo que ela ganha mais, enfim. Aí fica uma situação mais apertada para ele e para os gastos dele. Jamais me envolvo com um homem para dividir contas. Sai fora. Um homem que banca a casa e contas. Fora isso, permaneço morando sozinha. Não, assim, tem gente que pensa assim, né? Eu não sou adepta dessa ideia. Uma vez que casamento, a forma que eu vivo o casamento, é viver como uma só carne. Então, se eu trabalho e ganho, eu vivo como uma só carne com o Renan, entende? Esse dinheiro não é só meu. Ah, mas foi você que trabalhou. Você conquistou, Nicole. Você não tem que dividir. Não é dessa forma que eu enxergo. Eu não enxergo dessa forma. E outra que eu falei num vídeo agora há pouco tempo com vocês sobre como é que é casamento. Acontece de você, às vezes, passar... Você tá ganhando mais, aí de repente o parceiro tá ganhando mais, aí de repente troca e tudo, enfim. Porque a pessoa pode passar por um momento difícil, já falei disso aqui. O provedor ter um problema de saúde e de repente precisar de você, precisar até que você ajude na casa e aí você o quê? Divorcia? Então eu acho que essa moça que ela não é casada e se ela se tornar uma mulher casada, ela tem que casar com um homem muito abastado, porque para ele nunca passar dificuldade. Mas tem mulher que pensa assim e tudo bem. Ache um homem para sua vida. E tem homem que pensa assim. Tudo bem, direitos iguais, né? Sim, eu ganho o meu dinheiro, mas quem paga as contas é ele. Nunca nem ouso me pedir para dividir. Pelo menos, olha, essa daqui ela é casada e é isso, ela ganha o dinheiro dela, mas é ele que banca tudo. E é isso, ele que não ouse me pedir. Eu acho maravilhoso se o marido dela, no caso aqui, ela é casada. Eu acho que essa daqui de cima não é, não. Se o marido quer isso, sente prazer em sustentar a esposa, muito interessante, maravilhoso, seja feliz, porque é a dinâmica do casal. A dinâmica do casal. Agora, uma vez que ele passar aperto, dificuldade ou algum problema de saúde, ele vai ousar. Ela usou essa palavra, ousar. Mas e aí, se acontecer um problema e ele ousar te pedir ou precisar de você, que ousadia, canalha, o que você faz? Tá entendendo? Então, é mais ou menos assim. Mas se a dinâmica do casal permite e o homem tá concordando com tudo, gente, bola pra frente, cada um, cada um. Meu marido paga mais conta que eu, mas eu não deixo de trabalhar porque tenho uma profissão que estudei e gosto de ter meu dinheiro também. Para caso aconteça algo, o homem pode quebrar. Uma pena, sei lá, falir ou passar por dificuldades. Se tiver uma mulher sem futuro próprio ou uma encostada, faz o quê? Ela pegou, essa daqui ela pegou. Ela tem um marido que paga mais as contas do que ela, mas ela tem consciência diante de uma situação difícil, que faz o quê? Eu sou uma encostada? Não, pode divorciar, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, esse primeiro comentário aqui, ela separa. Você não quer um marido, você quer um patrocinador. Olha, gente, complicado. E o meu, que me deu R$ 35 ontem. Aí hoje tivemos uma discussão boba e ele pediu de volta. Ai, eu falei pra você que os comentários não poupam, gente. Meu Deus. O meu não aceita R$ 1 meu. Até porque ele ganha 7 vezes mais que eu. Então, isso aqui é hiper interessante, essa dinâmica que próspera.
uma vez que o parceiro e a parceira se concordaram e para ele é um prazer poder sustentar a mulher. Aí não para por aí. Vamos ver aqui um caso ao contrário. Essa influenciadora é também grande, Bárbara Brito, G, quem quiser seguir ela tá aqui, já vem e traz ali fotos do casamento dela, linda, tals, mas as regras do casamento dela diferentes dessa primeira que a gente acabou de ver, dessa primeira influenciadora. Eu vou tirar a música porque tem direitos autorais, tá, gente? Então, decisões que eu tomo sendo uma mulher casada. Eu fui convidada para algo importante, ele não. Então, eu vou e ele fica em casa, e vice-versa. Ele quer sair, eu não. Ele vai, se diverte e depois me conta a fofoca toda da festa. Nossa, que bonita. São lindos. Casal produzido, hein? Tenho R$300. Ele tem 350. Então, eu tenho 300, ele tem 350. Se algum dos dois precisar, é nosso. Ele quer pizza, eu quero lanche. Cada um pede o que quer e comemos juntos. E assim temos um casamento feliz e saudável, com as nossas individualidades. É que aqui nesse post dela, ela falou apenas sobre o que é individual. Aí dá a sensação de que é tudo individual. Mas com certeza não é. Porque várias coisas aqui eu concordo. Se eu tô no shopping, gente, na praia de alimentação. Eu quero comer uma coisa, o Renan quer comer outra. Tudo bem, gente. O importante é sentar na mesma mesa. Se eu tô com vontade de uma comida e o Renan não tem vontade daquela comida, mas a comida tá perto, tá aqui, é só pegar. Aí, por exemplo, não tem problema. É que o post, como ele fala sobre individualidades que ela tem no casamento, faz parecer que o casamento é todo individual, mas eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza não, porque eu não conheço ela, mas eu tenho quase certeza de que não. É apenas o foco do post. E o foco que mais teve foi a questão do dinheiro. Eu tenho 300, ele tem 350. Cada um com o seu. Se precisar, junta. Se não precisar, não junta. E aí, é uma forma também de um combinado do casal. E aí, como é que fica, gente? O que vocês acham? Vocês também aderiram a esse formato? Me conta aqui nos comentários. Arrasaram. Acho que só não concordo tanto no 300 e 350, que é o dinheiro. Depende do contexto. Seria na conta saindo de casa? Sabe o que acontece, gente? Ela falou 300 meu, 350 dele e é separado. Mas se precisar, é nosso. E eu acho que é isso. Se precisar, é nosso. Então, num primeiro momento, ela recebe e fica lá na conta dela. Ele recebe e fica na conta dele. Ok. Tá precisando? Tá ok. Eu vi casais... Não, eu vou colocar pertinho agora, gente. Eu conheci um casal, gente, que era casal já antigo. Já tinha mais de 20 anos de casado. Eles não só dividiam as contas, não só dividiam, mas... se pegasse dinheiro um do outro, precisassem usar o dinheiro do outro, tinha que pagar depois. E aí eu tava com esse meu conhecido, e aí ele falou assim, porque meu pai tem que pagar a minha mãe. Ele tá devendo minha mãe. Devendo o quê? O dinheiro que ele pegou. O dinheiro que ele pegou? Como assim? Porque ele pegou o dinheiro da minha mãe e tem que retornar, tem que voltar. Pegou emprestado, o dinheiro é dela. Porque eu fui educada, e eu não era casada, mas eu fui educada vendo os meus pais dividindo tudo. Então não tinha essa do meu pai pegar o dinheiro da minha mãe e ter que devolver. Mas ali era a dinâmica deles. E eles estavam casados há muitos anos. Mas naquele momento eu fiquei chocada. Eu fiquei assim, ter que devolver o empréstimo. Então esse foi o caso, acho que mais extremo que eu vi. Aí vamos ver aqui. Credo, gente, cadê a unidade dentro do casamento? Se for pra casar e ser assim, eu nem quero. O que é meu é dele, o que é dele é meu. Tomamos decisões juntos, sempre. Mas não significa. É como ela disse, 300 meu, 300 dele, se precisar é nosso. Acho que a partir do momento que vocês são casados, não existe essa de só você ser chamada e ele não. A não ser que seja um encontro só das meninas, ou algo do tipo. Porque de resto, não tem motivos para ele não ser chamado. Gente, vou falar real, é verdade, casamento é uma unidade, como eu falei para vocês, a gente vira uma só carne. E realmente me chamaram para um aniversário, aí chega o convite, tá lá, Nicole. E aí, o Renan não, tipo, é um aniversário, é que não tem só meninas, não é tipo a festa do pijama das meninas. É um aniversário que vai ter vários casais, vai ter várias pessoas e só tem lá meu nome. E a pessoa sabe que eu sou casada. Ela sabe que eu sou uma unidade. E ela não quer o meu cônjuge lá. E aí fica uma situação um pouco estranha. Porque nunca aconteceu. Sempre incluíram o Renan. Mas agora me conta, vocês acham ou não? Pode falar a verdade aqui. Aqui só discordo da parte do dinheiro. Acho que não faz sentido separar as finanças quando os dois vivem juntos. Só não concordo com as finanças. Gente, a maioria, não maioria, mas muitos não concordam com a parte
do dinheiro. Aí, ó, teve uma que concordou. Nossa, finalmente um casal que tem a mesma lógica que eu. Nem todo lugar que você é convidado cabe o cônjuge e não é por mal. Nem todo mundo curte a mesma música ou comida. Ambos precisam ter sua grana para o que deseja, mas precisando sabe que pode contar um com o outro. Para mim soa muito óbvio. Ok. E assim nasce um casamento saudável. Arrasou, diva. Por aqui é assim também. Deus abençoe vocês. Vou falar para vocês sobre o meu, gente. O meu casamento em relação a dinheiro, nós dividimos tudo. Fica no cartão, fica dividido em vários cartões, vários não, 2 cartões fica dividido, mas a gente usa os cartões a qualquer momento sem se questionar, sem perguntar. O Renan pode pegar o cartão que está no meu nome a qualquer momento e gastar, e eu pego o cartão que está no nome dele, posso gastar a qualquer momento e assim vai. O problema é se estourar a conta. Estourou a conta, a gente tem que conversar sobre educação financeira, que a gente não pode quebrar um ao outro, né? Então, a gente age junto mesmo o dinheiro estando dividido em 2 cartões. E eu até criei uma regra no nosso casamento. No começo, quando a gente estava namorando, a gente falava meu cartão, seu cartão. Meu cartão, seu cartão. E depois a gente parou com isso. A gente fala a cor do cartão. Pega o cartão amarelo, pega o cartão tal cor, pega o cartão tal... Nubank, pega o cartão da Nubank ou pega o cartão roxinho. A gente nem fala mais o meu ou o seu cartão. A gente uniu para não também dar aquele negócio de o meu é porque tem meu dinheiro, o seu. Mas isso é a dinâmica que nós criamos. Tá proibido falar meu e seu cartão. Proibido. A gente fala, é nosso cartão, só muda a cor do cartão ou a bandeira. Mas eu vou falar para vocês, eu já vi muita coisa, gente, de tipo assim, casal... Acho que o problema é quando joga um na cara do outro. Joga que isso é meu, isso fui eu que comprei. Se você continuar brigando, você não vai mais poder usar aquilo que é meu. E eu já vi casal agindo dessa forma. Ou seja, existe uma separação real de bens estando casado. E isso foi o que mais me chocou em alguns casais, mas cada um vive da forma que quer. Agora me diz, gente, o que vocês consideram certo nessa união ao se casar? Me conta aqui nos comentários. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e beijo!